Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nossos encontros semanais em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Canal que tem como subtítulo Método Aferente Wallace Essence. Nós já explicamos, sempre relembrando, que aferente é porque nós temos como método explorar sem muita preparação prévia é, é, artigos, livros, fatos da semana. Não fazemos nenhuma preparação detalhada daquilo que se vai apresentar no dia. Fazemos somente uma visão geral de tópicos num nível puramente mental, com alguma leitura de notícias e leitura de livros que nos chegam. Uma coisa que nos vem preocupando, como está preocupando o mundo inteiro, é o avanço da inteligência artificial. Tem outros vídeos nossos dentro dessa preocupação, né? Mas na semana teve uma notícia que não saiu na grande mídia, ela saiu numa mídia alternativa. Vamos tentar recuperar aqui. O método é aferente. Só para ver onde que saiu, não foi na mídia oficial. A notícia de que a inteligência artificial já consegue programar e ler pensamentos em ratos. Saiu, nem tá vendo, não foi saiu na EPFL, mas foi, aqui nós achamos, ela veio no espaço de mídia alternativa, mas é uma notícia que saiu também no Terra, um site já oficial. Inteligência artificial já lê cérebro e recria cenas vistas no rato. E nós lembramos de uma passagem desse livro que começou a ser escrito por volta de 2013 e foi publicado em 2020 pelo site também. Esse site é meio alternativo mesmo, que só publica obras avulsas, chamado Clube de Autores. E aqui nós fazemos o título do livro nosso, Semiologia Brasileira da Revisão do Humanismo. Nós, vez por outra, o enfocamos, né? E nós tínhamos uma proposta dentro da semiologia. O interessante mais seria fazer uma obra tipo Humberto Eco, que é o pai da semiologia, como os romances, né? O Nome da Rosa e o Pêndulo de Foucault. Mas é uma coisa de alta envergadura e não é muito a nossa área. Nós fizemos apenas uma proposta de ficção científica denominada Túnel do Tempo, em que, a partir da ressonância magnética, se tentava ler mais ou menos o que uma pessoa estava pensando e torná-lo
diagramado, né? Vamos ler a passagem. Ele é maior, a proposta de um romance de ficção científica, mas vamos ler só o início. Dois cientistas brasileiros especializados em física e química, Ricardo Esperato Fiuza e Omar Rodrigo, pródigo das news, desenvolvem estudos relativos à memória muito interessantes em suas função reguladora, bem assim terapêuticas, com base nas experiências psicanalíticas de regressão. A esposa de Omar, Juliana, era psiquiatra e Ricardo tinha um amigo, Rafael Graciano, médico neurocientista. No imenso tubo de ressonância magnética, conectaram eletrodos de fibra ótica nos terminais dos axiomas neuronais, um do outro, em revezamento. O aparelho seria capaz de fornecer um gráfico com imagens obtidas semelhante ao processo realizado pelo telescópio Hubble com relação ao universo, mas a partir das descargas elétricas do cérebro, e lançá-las em uma tela de computador com capacidade de serem impressas em papel. O túnel tinha sido desenvolvido após longos trabalhos de engenharia e informática. Convidaram o pessoal para passarem por ele, com a instigação de que pensassem em algum fato, pessoa ou objeto do passado, com intensidade de concentração. Após a passagem, via as áreas que mais sofriam alterações nas imagens na parte do cérebro responsável pela memória, o hipocampo. A partir das imagens, tentavam projetar um objeto, pessoa ou situação. Geralmente apareciam mais objetos ou pessoas, pois situações dependiam de uma imagem mais elaborada, com vários objetos e pessoas em contexto. Muitas das vezes as pessoas identificavam algo parecido com o que estava pensando. Quando um estava no meio do tubo, pedia-se que se fizesse lembrança de coisas do passado, na primeira sessão da infância. Omar foi o iniciador da experiência e Ricardo ficou monitorando o tubo e seu aparelho de recepção de imagens na tela conexa. Aqui vai aparecer uma imagem em que aparecem figuras não muito presentes na memória da pessoa, figuras da antiguidade. Eles tentam imagens não muito nítidas, mas que lembravam, né, as outras pessoas, e eram pessoas talvez que fossem guardados no inconsciente, porque eles não tinham mais notícia e nunca foi assim, pessoas tipo um pai e a mãe, tudo, né? Lembravam do empregado, do empregada, algo assim, dentro da história que aqui é proposta. Então, eles saíram à busca disso, e essa busca era de tentar recuperar esse fato do passado e em que situações as pessoas ali enfocadas, cuja memória a pessoa tinha, mas não sabia por que tinha memória daquilo, e e qual a situação dessas pessoas hoje, se elas tinham vivido. Então, seria essa a proposta de romance que nós temos aqui. Tem algumas mais um desenvolvimento de outras situações, né? Falando das pessoas que foram encontradas. Então, e agora surgiu para nós isso na época, de novo vou consultar aqui quando que ele foi publicado, e ainda consta no site do Clube dos Autores.
E quando isso foi publicado? Clube de Autores. Foi publicado em fevereiro de 2022, um ano atrás. Mas ele vem sendo escrito desde 2013. Então, só que aqui eles estão fazendo experiências com ratos e conseguiram imagens dos ratos. Eu não sei como que foi feito isso, mas segundo consta, a partir da inteligência artificial. O artigo em si não traz muitos detalhes. Voltando ao artigo, fala: cientistas da École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL, desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial que é capaz de decodificar os sinais cerebrais de ratos em tempo real e prever exatamente o que eles estão vendo. A pesquisa foi publicada na revista Nature nesta quarta-feira. A notícia surge poucos depois de pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, terem utilizado a inteligência artificial para transformar pensamentos de pessoas em texto em tempo real. O algoritmo chamado Zebra foi treinado para mapear atividade neuronal para quadros específicos em vídeo e reconstruir o que o rato está vendo. O Zebra aprendeu que quais sinais cerebrais, como luz, movimento e profundidade, estão associados a quais quadros de um filme específico. Essa é a informação, não tem detalhes. É um algoritmo denominado Zebra, segundo a reportagem do site Terra, do portal Terra. E foi um fato para nós interessante, que nos lembrou isso, mas perigoso, né? Perigoso para a questão da individualidade da pessoa. Uma das questões da individualidade é poder saber e ter o direito de demonstrar ou não demonstrar, ficar calado, né, sobre qualquer fato que lhe é incriminado. Essa leitura de pensamento pode violar essa questão. Outra, mudando de um lado mais subjetivo para um lado mais objetivo, nós estamos hoje comemorando, não muito comemorando, mas relembrando o 13 de maio, onde se foi proclamada, decretada a abolição da escravatura no Brasil pela princesa Santa Isabel. Princesa Isabel. Santa Isabel é a prima de Nossa Senhora. E hoje é o dia também de Nossa Senhora de Fátima. Dois fatos, né? Um individual, subjetivo,
que tem uma perspectiva sombria em termos coletivos, inteligência artificial, e outro que já é um fato que poderia ser comemorado. A inteligência artificial tem uma perspectiva meio sombria para o futuro e a abolição da escravatura tem sobre o passado. Nossa Senhora também tem a questão sobre o passado, das guerras, né? E um período de muito preconceito também que deu origem à guerra. Hoje estamos vendo o ressurgimento de antigos preconceitos do início do século passado no mundo, através das correntes da chamada nova direita, de pessoas ligadas a essas correntes, os nazistas. A violência nazista voltou em terras alemãs, o que já é uma preocupação, foi de lá o foco principal, né, dessa radicalização no século passado, que desencadeou duas guerras mundiais. Estamos em volta de um fato conflituoso que está mobilizando todo mundo, que é a guerra na Ucrânia, e agora ainda se revive cenas com cunho nazistas nos Estados Unidos, principalmente, no Brasil também. Mas hoje teve, no dia da libertação da escravidão, entre aspas, que é questionada, né? Temos a libertação de uma pessoa negra que foi acusada injustamente, ficou preso por 3 anos. É a notícia no portal G1. Quem a gente quiser ver lá, né? E nós temos, em todos os portais, tem acompanhamento sobre a questão da abolição e uma visão crítica, porque quando houve a abolição, eles não deram direito às pessoas de origem africana de ter os mesmos direitos das de origem brasileira, o que já começou errado. A realidade é que, até hoje, os negros são maioria nas favelas e, em geral, maioria nos presídios também. É uma coisa de se questionar, né? Isso que as comunidades, os movimentos civis negros de defesa contra o racismo, né, estão denunciando no dia de hoje. Boa tarde a todos.